Bom dia, 9 horas 56 minutos, o Portal Excelência Notícias, a live do Programa Excelência Debate, recebendo aqui nos nossos estúdios hoje, domingo, dia 9 de agosto, o pessoal aqui que viemos fazer aquele programa a respeito dos adicionais noturnos da Votorantim Metais não pagos até hoje. Há uma ação judicial em andamento. Para isso, trouxemos aqui aos estúdios do programa Excelência Debate o Leandro Ferreira dos Santos, que é ex-funcionário da Votorantim Metais, o Gilvani Adorno Camelo, que é o atual presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Extrativas de Niquelândia, o CITIEM, o ex-presidente do CITIEM, nosso amigo Geraldo Lopes de Souza, e lá de Brasília, por videoconferência, o advogado Dr. Jonas Duarte da Silva, que é o que está cuidando dessa ação judicial na Justiça do Trabalho em Uruaçu. Antes de nós abrirmos aí a palavra para os nossos entrevistados, vamos aqui agradecer inicialmente as empresas e as pessoas que permitem a realização deste programa. Câmara Municipal de Niquelândia, Clínica Center Med, Droga Med, Fama Móveis, Farmácia Niquelândia, Fazenda Boi de Ouro, Grupo Jean Sintra, Hospital Santa Marta, HP Recargas, Laboratório Biolab, Líder Móveis, MBA Laboratório de Prótese Dentária, Nana Transportes, Nick Turbo Telecom, Super Contabilidade, Universidade Paulista Unip Polos Niquelândia Uruaçu e na técnica, cuidando de tudo, o nosso amigo Marco Túlio Alves. Enfim, conforme anunciamos, é uma ação judicial que tramita aí há alguns anos na Justiça, em Uruaçu. E a Votorantim Metais, a empresa tida como a menina dos olhos de Niquelândia, anunciou em 16 de janeiro de 2016, portanto há pouco mais de 4 anos e meio, que paralisaria sua planta de extração de minério de níquel, de extração e beneficiamento do minério no acampamento Macedo, a 18 quilômetros aqui da área urbana de Niquelândia. A alegação era a baixa cotação da tonelada do minério de níquel no mercado internacional. O preço dessa commodity, que chegou a valer $50 mil nos anos de meados de 2006, 2007, quase R$250 mil pela cotação de hoje, quando a multinacional anunciou o projeto Ferro-Níquel, que nunca saiu do papel, havia caído, segundo a empresa, para $8 mil naquele janeiro de 4 anos atrás. Na época, a Votorantim Metais alugou que o custo da extração e processamento da tonelada do minério era de $10 mil, ou seja, a empresa estaria tendo prejuízo em Niquelândia. Por conta disso, 800 empregados diretos foram demitidos e outros 1.200 indiretos, como atividades de empresas terceirizadas e prestadores de serviço, ficaram também sem ter para quem vender a sua força de trabalho, totalizando assim mais ou menos 2.000 pessoas prejudicadas com a parada da níquel, por assim dizer. O comércio da cidade, bem como os cofres da Prefeitura de Niquelândia, logo sentiram os efeitos da paralisação da Votorantim Metais. Nesses 4 anos e meio, a economia de Niquelândia pouco reagiu, e todos tiveram que se adaptar ao período das vacas magras. E se já não bastasse tudo isso, uma imensa parte desses ex-trabalhadores da VM, atual Companhia Brasileira de Alumínio, a CBA, aguardam ansiosos para receber os complementos salariais provenientes de adicionais noturnos, até hoje não pagos pela empresa, em processo que corre na Vara do Trabalho de Uruaçu, desde 18 de maio de 2014, chegando à casa de quase R$7 milhões, atualizados até o último dia 30 de abril. Para tratar deste assunto, trouxemos ao estúdio os convidados, conforme já mencionamos, o Leandro, ex-funcionário da Votorantim, Geraldo, ex-presidente do CITIEM, o Gilvani, que é o atual presidente do CITIEM, e lá de Brasília, que vai falar agora conosco. Eu peço que se aproxime mais
próximo da câmara, do seu celular, aí em Brasília, o doutor Jonas José da Silva, que vai fazer aí uma explanação de 10 minutos acerca deste processo, para que a gente abra o debate aqui com os convidados aqui no estúdio. Doutor Jonas, bom dia. De início, eu queria que o senhor fizesse esse resumo desse processo, para saber aí, para que esses trabalhadores que estão assistindo esse programa tenham aí ciência do andamento dessa questão. Bom dia. Bom dia. Cumprimento a todos, cumprimento a você, Euclides, e agradeço a oportunidade, cumprimento os companheiros aí do estúdio, em nome do Geraldo, em nome de quem eu cumprimento aos demais companheiros. Eu quero, então, como proposto, fazer uma síntese muito rápida de como funciona um processo na Justiça do Trabalho e, muito especialmente, o nosso processo, que é o objeto central da tua convocação. No Brasil, como muita gente sabe, nós temos 4 instâncias. A primeira instância é a vara, no nosso caso, Uruaçu. A segunda instância, Tribunal Regional do Trabalho, nosso caso, fica em Goiânia. Depois temos a terceira instância, que é o TST, e ainda temos uma Corte Constitucional, que é o Supremo Tribunal, que poderia ser chamado de quarta instância. Uma reclamação trabalhista, ela tem 2 fases distintas. A primeira, a gente chama de processo de conhecimento, ou processo cognitivo. E a outra fase é a fase de execução, que, por sua vez, se divide em 2 partes, a chamada liquidação de sentença e a execução propriamente dita. Então, eu vou explicar como é que funciona cada uma dessas fases. No processo de conhecimento, imagine você, Euclides, que você queira receber 100 horas extras de uma empresa. Você entra com uma ação, essa ação vai ser distribuída lá para a vara de Uruaçu e você vai ter audiências. Se você fizer um acordo numa dessas audiências, o processo acaba aí. Mas se você não fizer acordo, esse processo vai ter uma decisão do juiz, que a gente chama de sentença. Se as partes não concordarem com essa sentença, você pode recorrer para a segunda instância, que é o tribunal. Aí o seu processo vai ser julgado novamente por uma turma composto por 3 ou 5 desembargadores. Do mesmo jeito, se você ainda assim, com essa decisão do tribunal, não estiver satisfeito, você pode recorrer para o TST, que vai ser julgado por um conjunto de ministros. Ou, se houver matéria constitucional, você pode ir até o Supremo, aonde também vai ser julgado por ministro. Não havendo recurso, ou você tendo usufruído e utilizado todas as 4 instâncias, o processo de conhecimento acaba. A gente fala que, então, o processo de conhecimento transitou em julgado. Uma vez transitado em julgado, o processo volta para a vara de origem, que no nosso caso é Uruaçu, para começar a execução. A execução, como eu disse, divide-se em 2 partes, a liquidação de sentença e a execução propriamente dita. A liquidação de sentença é a transformação, é a fase em que você vai transformar o seu direito em número, em numerário, em dinheiro. No exemplo que eu dei, de você ter entrado com ação pedindo 100 horas extras, o juiz vai dizer que você tem direito a 100 horas extras. Só na fase de liquidação de sentença é que você transforma esse direito em um número, em um valor. Aí você vai fazer o cálculo transformando 100 horas extras em R$1.000, por exemplo. Aí sim você começa, o juiz vai homologar esses cálculos, antes disso, vai dar vista para as partes, perguntar se as partes concordam com aquele valor. Se as partes concordarem com os valores, o juiz homologa e você começa a
fazer a chamada execução forçada, que é a penhora de valores, bloqueio de contas bancárias, penhora de bens, terreno, carros, etc. Mas, se na liquidação de sentença as partes não concordarem com o valor, então o juiz vai dar uma outra sentença, uma sentença dizendo qual valor vai prevalecer. Dessa sentença, de novo, tem recurso para o TRT, recurso para o TST e, se for o caso, recurso para o Supremo Tribunal Federal. Voltando, aí sim começa a terceira e última fase do processo, que é a execução forçada, ou seja, você forçar o perdedor a pagar. Vamos falar, então, do nosso processo. Nós entramos com essa reclamação trabalhista, representando mais ou menos 600 trabalhadores, teve as audiências em Uruaçu, não teve acordo, o juiz deu uma sentença. Dessa sentença, recorreu o sindicato e também recorreu a empresa. O nosso recurso foi provido, foi julgado procedente, e o recurso da empresa foi negado o provimento. Aí, não houve mais recurso. Para nossa sorte, a empresa não quis ir para o TST e o processo voltou para a vara para, então, aquela segunda fase chamada liquidação de sentença. Nós tivemos sorte que a empresa não tenha recorrido para o TST, mas, na fase de liquidação, o processo deu uma engasgada. Por quê? Primeiro, porque são muitas pessoas. Você precisa da ficha financeira e você também precisa do controle de frequência, para saber se você trabalhou durante todo aquele período. Então, nós não tínhamos esses documentos, fizemos uma petição para o juiz, pedimos para ele que determinasse a empresa para juntar as fichas financeiras e os controles de frequência. A empresa, numa primeira fase, juntou alguns documentos, o juiz abriu vista para nós constatamos que estava faltando pessoas, estava faltando documento de algumas pessoas, voltamos a pedir à juíza, na época era uma juíza, que ela determinasse que juntasse todo. A empresa pediu prazo porque ela já tinha encerrado as atividades e estava com dificuldade de operacionalizar isso a partir de São Paulo. Muito bem. Depois que finalmente a empresa juntou todos os documentos, esse processo foi para a Contadoria Judicial, para que a Contadoria Judicial fizesse os cálculos. Esse processo ficou 6 meses lá e eles devolveram do mesmo jeito, explicando para a juíza que a contadoria faltava funcionários, muita gente tinha se aposentado e eles não tinham condições de fazer esse processo lá. E que ela determinasse que uma das partes fizesse os cálculos. A juíza não acatou essa recomendação da contadoria, devolveu o processo de novo para lá. Só que o processo ficou lá e ninguém mexeu no processo. Nós tivemos em Goiânia, conversamos lá com o diretor da SECAL, que é o setor de cálculos, que é centralizado em Goiânia. Todos os cálculos de todos os processos trabalhistas de Goiás é feito nesse local. Realmente, eles têm muito serviço lá. E eles me explicaram que é um processo muito complexo, que era muito difícil, é muito trabalhoso de fazer e que realmente esse processo ia demorar lá. Eu conversei com o Geraldo, que estava coordenando e acompanhando os andamentos desse processo, e falei que a gente devia contratar um contador para ele fazer um cálculo, porque se fosse esperar a contadoria do tribunal, isso não ia acabar nunca. Os documentos estavam no processo. Muito bem. Contratamos um contador, fizemos uns cálculos e apresentamos o juiz. O juiz deu vista para a empresa impugnou os nossos cálculos, discordando de grande parte daquilo que nós havíamos calculado, em parte ela tem razão, e logo em seguida
o juiz convocou uma audiência e falou assim, olha, esse processo é um processo muito complexo, muito difícil, era bom vocês tentar fazerem um acordo. Essa audiência foi no começo desse ano. O problema é que logo em seguida veio a pandemia, essa reunião nunca aconteceu, e nós, olhando a impugnação da empresa, nós descobrimos que algumas coisas, alguns pequenos detalhes, eles têm razão. E agora eu já estou finalizando, tem uma questão jurídica muito importante que, se não houver uma concordância da empresa, o juiz vai ter que se pronunciar. Qual é essa questão? Essa questão é o seguinte, nós apresentamos um cálculo que deu mais ou menos 6 milhões e a empresa apresentou um outro cálculo antigo, ainda não apresentou o novo, no valor de 4 milhões e pouco. Aonde que está a diferença? Por que existe essa diferença? Isso é importante para o pessoal entender. É o seguinte, a sentença ela é de 2014, setembro de 2014. Ela fala o seguinte, a sentença, olha, eu defiro as diferenças retroativas, 5 anos para trás, mas a partir de setembro de 2014, a empresa tem que incorporar essas diferenças no salário. A empresa não incorporou porque havia o recurso. Quando esse processo voltou e começou, era para ela incorporar, aconteceram as demissões. Então, tem janeiro de 2016. Exatamente. Tem um vácuo aí de setembro de 2014 até janeiro, mais ou menos, de 2016, porque a empresa não incorporou esses valores. Então, nós acrescentamos esses valores, porque em direito é o seguinte, a juíza dividiu a sentença dela em 2 partes. A obrigação de fazer, que era incorporar. Como ela não incorporou, eu estou transformando essa obrigação de fazer em obrigação de dar, que são os cálculos. É essa a diferença. Então, como é que está o processo hoje? E agora finalizando mesmo. Está finalizando que nós corrigimos, apresentamos uns segundos cálculos agora, em maio. A empresa ainda não se pronunciou, pediu um prazo de 30 dias, depois pediu mais 30 para tentar um acordo, mas ela não se pronunciou ainda sobre os cálculos. Ela vai se pronunciar. E aí nós temos 2 possibilidades. Se ela impugnar os cálculos, ou seja, se ela não concordar com os cálculos, o juiz vai ter que dar uma sentença. Se ela concordar com os cálculos, a gente encerra essa fase de liquidação de sentença e aí sim a gente passa essa parte, aí a gente parte para a execução, que é a parte que interessa a todos, que é a parte em que vamos cobrar o dinheiro, o recebimento da ação. Por enquanto, nós ainda não temos nenhum valor correto, porque o juiz ainda não homologou. Estamos esperando esse desfecho final para agora, no final desse mês. E a gente espera que o nosso cálculo prevaleça. Eu sei que ficou as lacunas e eu abro aí, então, devolvo para você iniciar os debates, então. Ok. 10 horas 15 minutos, nós voltamos aqui ao estúdio do programa Excelência Debate aqui em Niquelândia. Leandro, você trabalhou na empresa por quase 10 anos, né, entre contratação direta e indireta. Eu vou fazer uma pergunta para você, mas também estende tanto ao Geraldo como ao Giovanni. Esse processo começou em 2014, né? É de 2009 a 2014. Nesse período, os trabalhadores pediram, ou o sindicato pediu, tentaram, antes de entrar na justiça, com algum acordo para que a empresa pagasse, não precisasse entrar na justiça, para não acontecer todo esse imbróglio que o doutor Jonas explicou? Olha, é o seguinte, justamente essa ação é fruto das tentativas que a gente fez com a empresa para que ela pagasse. Quando a gente chegou no limite que viu que verbalmente, conversando,
a gente não iria conseguir, a gente recorreu à justiça. A justiça a gente só recorre em último caso. Foi o que a gente fez. Né? Leandro, como é que você está avaliando a situação desse processo nesse momento? Você é um ex-trabalhador, ouviu o doutor Giovanni, como é que você está avaliando esse problema até o momento? Bem, muito boas as colocações do doutor Jonas. No entanto, eu trabalhei na Votorantim Metais, trabalhei em algumas empresas terceirizadas, mas foi uma boa empresa para nós funcionários, né? Serviu bem os funcionários, mas ela pecou nesta área que justamente é uma causa que está na mão da justiça, né? E são muitos trabalhadores, eu estou aqui representando aqui 600 e poucos trabalhadores, né? Poderia ser outras pessoas que poderiam estar aqui, né? E nós sabemos que tem aqui o sindicato, juntamente com o Giovanni e juntamente com o Geraldo, né? São representantes dos trabalhadores também na empresa, mas eu tenho aqui um grupo no WhatsApp, né? Foi o grupo que nós levantamos aí com 256 pessoas e tem várias pessoas querendo entrar para participar. No entanto, aí, idealizamos esse grupo para estar informando os nossos colegas, que até tinha colega nosso que não sabia que existia esse processo em tramitação na justiça, e esperamos, então, uma posição da justiça sobre esse processo. No entanto, a argumentação do nosso grupo do WhatsApp, é que há um jogo de empurra. O sindicato empurra para a empresa empurra para o sindicato, e, no entanto, é isso que está sendo observado dentro do grupo no completo. E, às vezes, a justiça está esperando uma determinação da empresa e do sindicato, das partes que estão participando. No entanto, nota-se aqui, né, dentro do nosso argumento, que são mais ou menos 600 pessoas, no argumento geral, diretamente no PV, as pessoas estão comentando, né? Nota-se aqui que há um empurra, está empurrando com a barriga, né, o processo para ganhar tempo. No entanto, nós estamos vendo aqui esse desfecho aí com os funcionários da empresa, que foram trabalhadores da Votorantim Metais, né? Nós vemos que a empresa, ela deveria, no ato da demissão do funcionário, ela sabia que tinha esse erro de adicional noturno para ser pago, porque ela não pagou para o funcionário. O funcionário está aí tudo contrariado, porque na época que mandou a galera embora, né, nem olhou para frente, porque, na verdade, a empresa falava que o maior patrimônio dela era o funcionário. Se fosse o maior patrimônio da empresa, da Votorantim Metais, fosse o funcionário teria recebido o direito dele certinho, os adicionais noturnos, as horas em tines, que também não faz parte desse processo, teria pago, as horas, gente que tinha direito, a periculosidade, salubridade, a empresa teria pago, se fosse o bem maior dela, mas o sindicato teria que correr atrás, entendeu? E assim, sindicalista é para lutar para a causa do funcionário, entendeu? E, no entanto, os funcionários, parte deles, eu estou representando parte deles aqui, e não abro aspas e fecho aspas no espaço entre eles. Eu não sou representante do sindicato. Eu não tenho desejo de ser político, não. Eu estou aqui representando um pessoal que está contrariado com essa situação. E esse jogo de empurra, nós estamos esperando a resposta. Nós sabemos que a empresa e o sindicato têm que dar resposta para os funcionários de Niquelândia que estão esperando essa resposta. Giovanni, Geraldo, como é que vocês se manifestam diante do posicionamento do Leandro? E outra coisa, quando a empresa fechou em 2016, houve alguma tentativa de vocês para que esse dinheiro do adicional noturno fosse pago, que o processo fosse encerrado? Bom dia, Euclides. Gostaria de colocar aqui a questão do sindicato. Qual que é o papel do sindicato perante ao trabalhador? O sindicato, ele tem como objetivo fazer com que melhore as condições de vida financeira do trabalhador,
tanto as condições financeiras quanto do trabalho. E, além disso, o sindicato tem por obrigação fiscalizar o salário dos trabalhadores, que, porventura, a gente, em 2013, chegamos à conclusão que o salário dos trabalhadores de turno estavam sendo, vamos dizer assim, não estava correto os salários. A gente percebeu, fiscalizou, encaminhou para a empresa, tivemos várias reuniões com a empresa para tentar, extrajudicialmente, resolver essa pendência. A empresa foi jogando com a barriga, não acertou com a gente. Tivemos, então, que entrar na justiça. Tá? Muitos dos trabalhadores, muitos, que eu digo, quase todos do turno, não tinha conhecimento em relação a essa diferença que estava acontecendo lá na empresa. Portanto, o pessoal só ficou sabendo dessa situação, o trabalhador só ficou sabendo dessa situação, porque muitas das vezes tivemos reunião com a empresa. E aí os trabalhadores perguntavam: o que o sindicato está fazendo aqui? O que ele está procurando? Aí a gente, através dessa condição, os trabalhadores ficaram sabendo que é sobre o adicional de turno, que é das 5 às 7, e a empresa estava deixando de pagar para os trabalhadores. Foi daí que a gente entrou na justiça para receber essa diferencial. Tá? Assim, Leandro, eu vejo a sua frustração em relação à questão do sindicato e empresa. A gente entende que as dificuldades tão grandes. O doutor Jonas já explicou como que funciona a questão do processo. E a gente, em momento algum, deixou de colocar para o trabalhador essa condição de receber esse salário. Com tá? certeza. A gente impôs a cada momento que a empresa pagasse essa diferença. Portanto, a gente está até hoje na eminência da empresa tentar solucionar essa pendência. Tá? A gente, como representante sindical, a gente tem por obrigação de informar todo o trabalhador que está com essa pendência na justiça. Inclusive, lá no sindicato, no portal nosso lá de informativo, tem o número do processo. O processo é um processo público e qualquer pessoa pode entrar e verificar. A gente não tem rabo preso, a gente não está com empurra com a empresa, porque o que a empresa tem que fazer é pagar. E é isso que nós temos que fazer. Nós fizemos um trabalho imenso, para que isso fosse realizado, para que esse processo não parasse, não ficasse parado na justiça. A gente contratou a empresa para fazer os cálculos. Os cálculos são cálculos bastante precisos, tá? E é um trabalho imenso. Você imagina fazer cálculo para 600 funcionários. No nosso processo, o nosso processo tem mais ou menos 900 folhas. Eu vi. E na maioria dessas folhas é referente a cálculo. Portanto, Leandro, eu gostaria de deixar você bem tranquilo e os outros trabalhadores, ex-trabalhadores, que o esforço do sindicato foi imenso. Não resta dúvida alguma em relação a essa questão. E a gente está lá disponível das 8 da manhã às 18, de segunda a quinta, e da sexta-feira, das 8 às 17, para esclarecer para qualquer trabalhador que tiver, porventura, algum questionamento em relação a essa questão. Geraldo, 10 horas 26 minutos. Geraldo, se eu lhe pergunto, você era o presidente em 2014, quando da entrada do processo, você foi presidente quando a quando?
Olha, do CITIEM? eu fui presidente 2 mandatos, não? Sim. Tá? E Foi de quando a quando? Só para a gente estabelecer um parâmetro aqui. 2016. Você entrou quando? Não, no sindicato eu estou desde da época do seu Egídio. Eu Sim. fui um dos fundadores do sindicato. Só que, por exemplo, nessas outras épocas eu não era presidente. Eu fui secretário de comunicação, tesoureiro, certo? Agora, só que esse processo foi um processo que foi da minha época. Sim, exato. E a gente batalhou demais para que a companhia pagasse essas dívidas. A gente, igual eu já falei, a gente não conseguiu, teve que procurar a justiça, certo? A justiça foi o último passo da gente. Agora, André, é o seguinte... eu acho que você coloca uma coisa... Olha para a câmera, por favor, Geraldo. Você coloca uma coisa que dá a entender que o sindicato está enrolando, está junto com a justiça enrolando o processo. Não. Vocês podem acompanhar o processo, a gente está em cima desse processo justamente para que não tenha nenhuma falha, que se você falhar num tópico desses processos, esse processo vai de água abaixo. Por isso é que a gente tem o nosso escritório jurídico, um dos melhores de Brasília, certo? Um dos melhores de Brasília. Você pode consultar que você vê os prêmios que esse escritório tem ganhado em Brasília, certo? E a gente está em cima. Agora, o que acontece? Tem aquele famoso enrola. Enquanto a empresa puder esticar o negócio mais um pouquinho, ela vai esticar mesmo. Agora, cabe a obrigação do sindicato estar em cima, igual um pinhé, para não chegar a esse ponto. Por exemplo, com relação aos cálculos. Se a gente não tomasse as providências através da orientação do nosso advogado, a gente não chegaria no ponto que está hoje o processo. O processo hoje está bem avançado, certo? E uma outra coisa, esse adicional aí é o seguinte, isso é proveniente de um acordo que teve, eu não me lembro a data mais ou menos, mas foi recente, que fala que se a pessoa por exemplo, entra às 22 horas, que é onde inicia o adicional noturno. Esse adicional noturno tem que ser contado até o final da jornada dele. Antigamente, a lei falava o seguinte, adicional noturno é das 22 às 5. E vocês sabem, aí só que o turno do pessoal termina o quê? Terminava às 7 horas. E a empresa não estava pagando as horas das 5 às 7. Essas 2 horas finais. Essas horas finais. Certo. Aí depois até o doutor Joana pode me completar sobre isso aí, depois desse acordo é que a gente teve direito. E aí, quando a gente teve direito, a gente procurou a empresa para que ela cumprisse isso. Inclusive, vou dar um exemplo para você. O que aconteceu? Para você ver a decisão de uma empresa e de outra. Na Anglo-América, por exemplo, esse processo foi rápido. A Anglo-América tem sido bem melhor, certo, aparentemente, nessas relações trabalhistas. Ela não deixou nem a gente fazer os cálculos, ela mesmo fez os cálculos, a gente checou várias pessoas para ver se realmente estava correto. Estava correta, a companhia chamou para a gente negociar, a gente negociou e já pagou há muito tempo. Isso em 2014 os caras já receberam. É outra postura, né, da Anglo-América, né? Outra postura. Muito bom. Agora, só que com a níquel a gente sabe que a barra é pesada. Os outros, por exemplo, esse é um dos processos coletivos que o sindicato fez. Mas o sindicato fez vários processos coletivos contra a Votorantim. E todos eles não foi fácil para se ganhar. Sempre com dificuldade. Sempre com dificuldade, e ela coloca os seus melhores advogados, e se tiver um pezinho qualquer, ela não paga de jeito nenhum.
tá? Então, o sindicato, você pode ter a certeza absoluta que a gente está em cima desse processo e de todos os processos que o sindicato coloca, a gente não deixa passar nada, porque a gente está de olho em cima de um processo. Porque se você falhar um pouquinho, a vaca vai para o brejo, tá? Às vezes o doutor Jonas poderia até complementar isso. 10 horas 32 minutos. Eu preciso fazer um rápido intervalo, 2 minutinhos. Compromisso com os nossos apoiadores. 2 minutos, hein? Eu volto já. Amigo, minha amiga que está ligado aqui no programa Excelência Debate, em oferta especial esperando por você na Farmácia Niquelândia. Não perca o melhor e com o menor preço da cidade. Somente aqui na Farmácia Niquelândia você encontra preço especial em medicamentos, promoção em perfumarias, leites variados e muito mais. Farmácia Niquelândia na Praça Silva Júnior, número 10, no coração de Niquelândia. Diz que entrega WhatsApp 996787529. Venha para a Farmácia Niquelândia você também. Instalado em modernas instalações na Avenida São José do Tocantins, no centro, aqui em Niquelândia, o Laboratório Biolab oferece o que há de mais moderno em análises clínicas, garantindo qualidade, precisão, segurança e exatidão no resultado dos seus exames. O Laboratório Biolab também oferece o serviço de coleta domiciliar com agilidade e melhor atendimento, inclusive para o diagnóstico da Covid-19. Laboratório Biolab, telefone, WhatsApp 3354-1773. Ao vivo aqui da redação do portal Excelência Notícias, com a live do programa Excelência Debate, tratando a respeito do processo que corre na vara trabalhista de Uruaçu a respeito dos adicionais noturnos não pagos até hoje pela Votorantim Metais. Eu vou aqui, antes da gente voltar para os convidados no estúdio, eu vou fazer a leitura aqui de alguns comentários que são pertinentes. O Evandro Curado, vamos aproveitar o ensejo, ele fala, temos que fazer outra live com os representantes da VM. Frisar aos senhores que estão nos assistindo que a Votorantim Metais foi convidada 2 vezes por mim para mandar algum representante para esse programa
e por via da assessoria de imprensa da empresa em Goiânia, ela nos respondeu que tinha ciência do processo, do andamento e que não iria se manifestar. Aí, quando nós optamos pelo adiamento do programa, eu procurei novamente a empresa, pedindo que ela mandasse um representante, e a empresa manteve a posição de não participar desse debate. Tem um posicionamento aqui do Jorge Mendes Borges, que ele encaixa com a pergunta que eu vou fazer para os senhores aqui. Ele diz assim: se não efetuar o pagamento ao pessoal, o cálculo não acabará nunca. A correção será eternamente calculada. Quando vocês falam, tanto o doutor Jonas como você, Geraldo Giovanni, que a empresa vai protelando, a cada vez que ela vai protelando, de tempos em tempos, vocês têm aí a obrigação, né, de pedir que o contador refaça essas contas. E aí, sendo 600 pessoas, isso, como ele disse aqui, a correção será eternamente calculada. Então, é muito cômodo para a empresa, né, e deixando esse pagamento sendo enrolado. Porque tem que se atualizar isso de quanto em quanto tempo, esses juros? Porque o último valor que nós temos aqui é de abril, né? Pode ser você, Geraldo. E depois o doutor Jonas. Olha, é o seguinte, com relação a o cálculo dos juros e correção monetária, isso Fala mais alto. E com relação a esse cálculo dos juros, atualização, na sentença do juiz que for se homologar, nessa data é feita a atualização. Não? Com relação a isso, não há problema, não. Por exemplo, se vamos supor, dia 30 ou 31, o juiz der a sentença, a correção vai até aquela data, não, certo? Mas os cálculos não há, por conta dessa questão burocrática, não há uma demora para se refazer esses cálculos? Não. A cada vez que a empresa protela o pagamento, adia o pagamento, atrasa? Não, aí é só os cálculos de juros e correção monetária. Né? Isso aí é uma coisa simples, né? É só colocar lá, olha, fulano tem tanto, acrescentar mais tanto. Doutor certo? Jonas? Doutor Jonas, está nos ouvindo? Tudo. Queria que o senhor comentasse essa questão da empresa protelar o pagamento e dificultar os cálculos. Tá. Vou comentar rapidamente aqui a fala do Leandro. Dizer para o Leandro que é o seguinte, Leandro, nós estamos enfrentando a maior, ou se não a maior, uma das maiores empresas do Brasil. Uma multinacional, uma empresa poderosa. Eles têm advogados poderosos, escritórios renomados. Essa não é uma briga de cachorro pequeno, não, cara. É uma coisa grande. E o sindicato também não empurra nada com a barriga, não. Desculpe, você está completamente equivocado. É o contrário. Nós é que estamos jogando o processo para frente. Agora, a empresa, como ré, ela está no papel dela. A gente não pode condenar isso. Nós estamos atacando e eles estão se defendendo. Eles se defendem como pode. É parte do jogo, é assim que funciona. Em todos os processos são assim, na vida real é assim, no futebol é assim, o time grande ataca, o pequeno se defende. É assim que funciona. Também queria comentar rapidamente sobre essa prorrogação ficta da jornada noturna. Eu quero dizer para vocês que isto não é uma disposição legal. Não tem lei nenhuma que diz que isso tem que ser pago desse jeito. Nenhuma lei. É por isso que a empresa não pagava, não tinha lei que agasalhava. E como é que a gente ganhou isso na justiça? É que existe uma construção jurisprudencial, é a súmula 60 do TST, e, portanto, é uma súmula que a qualquer momento pode cair, que prorrogava fictamente a jornada noturna. O que é prorrogar fictamente? Porque a lei diz que o horário noturno é de 22 às 5. E essa súmula diz que se o cara trabalha depois das 5, está prorrogado fictamente. Fictamente porque não é horário noturno, mas o trabalhador tem que receber como se fosse noturno.
Hoje, só para dar um exemplo para você, viu, Euclides, Leandro e os outros, se a gente fosse entrar com essa ação, a gente perdia, porque a reforma trabalhista prejudicou o entendimento dessa súmula. Hoje você já não ganha mais o que nós ganhamos em 2014. Bom, com relação ao prorrogar eterno dos cálculos. Não tem esse problema, o Geraldo explicou direito, porque é o seguinte, quando você homologa um valor, esse valor você vai atualizar só o total. Agora sim, nós temos que discutir um a um, porque o juiz não homologou. Mas depois que o juiz homologar esses cálculos, qualquer que sejam os cálculos que ele vai homologar, inclusive pode não homologar nenhum, pode mandar um perito, um terceiro perito judicial para refazer tudo, mas depois que liquidar a sentença, depois que homologar, você só homologa o valor total. E o valor total, o próprio secretário lá da vara faz. É só jogar a tabela. Não jogar no computador, o computador faz. O difícil é você fazer o cálculo original, porque aí você tem que apurar o valor. Calcular a atualização, não há nenhuma dificuldade. Isso aí é tranquilo, isso aí não nos preocupa. E nem deve preocupar você. Ok. 10h43, programa Excelência Debate, recebendo Gilvane Adorno Camelo, presidente do CITIEM, o Geraldo Lopes, ex-presidente, o Leandro, ex-funcionário, e lá de Brasília, o doutor Jonas, que é o advogado da causa junto ao CITIEM. Eu quero voltar um pouco com vocês naquela questão da diferença, né, dos cálculos. Né? O processo, a cópia que eu tive acesso junto aqueles cálculos imensos, fala em 6.836.000, e a Votorantim reconhece 4.400.000. Como é que vai ficar essa questão dessa diferença? O que vai ser pago efetivamente? Ela já reconheceu ou ela tem que reconhecer essa diferença ainda? Não, veja só, Euclides, a companhia, ela reconheceu os cálculos até 2014. Uhum. E a juíza falou para o seguinte, depois de 2014, ela já incluísse isso no alerite mensal dos funcionários. Ah, ok. Uhum. E não foi feito. E o que aconteceu? Ela não, a empresa não acatou essa ordem. Uhum. Então, o que a gente está cobrando? A gente está cobrando a diferença de 2014 a 2016. Ah, certo. Quando vocês entraram com o processo e depois até o fechamento. Justamente. Até a parada. Justamente. É isso aí essa é a diferença que se está cobrando. Lógico que tem, nesses cálculos, devido ser muito peculiar esses cálculos, tem uma outra diferençazinha, mas que quase que não faz significado. E a gente não vai mexer com isso, porque o negócio já está muito avançado e a gente já está, por exemplo, alinhado mais ou menos nos cálculos que a empresa fez e nos cálculos que a gente fez. Por exemplo, nesses cálculos, número de pessoas, por exemplo, nós só temos dois funcionários que a empresa fala que não tem, não faz de direito, e a gente fala que ele faz o direito, tem o direito nessa questão. Né? Para você ver que os cálculos que foram feitos e que a empresa tem, eles estão muito próximos, certo? Eles estão muito próximos. E como na última sentada e no último contato que o Dr. Jonas teve com a empresa, ela pediu apenas 30 dias para a gente chegar a fazer uma reunião, certo? Uma nova reunião, para ver se a gente chega realmente num consenso que a gente possa levar esse consenso para o juiz homologar, certo? Até eu pediria o Dr. Jonas para ver se eu falei alguma coisa fora do contexto, ele me corrigiram. Queria abrir a palavra, se o Dr. Jonas quiser falar, fique à vontade, o Leandro e também o Gilvane a respeito dessa questão. Bem, a minha colocação é
aqui para o doutor Jonas, né? Eu sei que é um processo complexo, muito difícil, mas não tem gigante que não caia, né? E creio que tem muitas pessoas de fé nesse grupo, que a gente está aí lutando. Temos muitos amigos de oração, e nós cremos que esse gigante vai cair por terra, né? Por mais que seja uma empresa grande, né? E a autoridade cai. Deus vai jogar por terra e nós vamos ter a vitória. E eu quero deixar bem claro que nesse impasse dessa montagem, nós mobilizamos a justiça. Nós ligamos no Conselho Nacional de Justiça. Muita gente se cadastrou lá no Conselho Nacional de Justiça cobrando esse processo, né? E ligamos também no TRT 18, ligamos lá para saber como é que estava o andamento do processo. Nós pressionamos mesmo, pressionamos, ligávamos para o Gilvani, ligávamos para o senhor também, doutor Jonas, ligamos aí, para cobrar como é que estava o andamento do processo. Então, o senhor pode perceber que tem muita gente que está envolvida nisso aí, preocupado, e vocês estão na frente desse processo para mostrar para o povo de Niquelândia, aí, para muitos trabalhadores de Niquelândia que estão sendo lesados pela empresa, nesse sentido, que foram lesados, não estão sendo, foram lesados a partir do momento que foram demitidos, né? E nós queremos, então, esta resposta. E nós sabemos que nós já tivemos. Eu chamei aqui o Euclides, pedi o apoio dele, juntamente com a equipe, toda a equipe que está envolvida. E, no entanto, ele tomou a liberdade e chamou o pessoal do CITIEM, do sindicato, representantes da empresa, que nada melhor do que eles para dar uma resposta clara para nós, que está sendo dada agora para todos os trabalhadores, para eles ficarem cientes do que está acontecendo dentro do processo. Nós sabemos que o processo ele vai para o Tribunal de Justiça, né? Que ele vem para um TRT, né? E depois vai para a vara de execução e a vara de finalização, né? São dois contextos aí. E nós estamos aí na expectativa. E nós sabemos, nós temos certeza, toda a equipe aí, todos que estão envolvidos, né, nesse processo, nós temos a certeza que você, doutor Jonas, vai nos representar lá perfeitamente e tenho a certeza que Deus vai estar do teu lado aí e creio que esta barreira, esse gigante vai cair por terra. Gilvani, Deus abençoe. 10 horas e 49 minutos, Gilvani também ao Geraldo. Quando a empresa anunciou que ia fazer a parada, que já faz 4 anos e meio, o sindicato tentou algum acordo para que esse processo fosse extinto e para que esse dinheiro fosse logo creditado, sem precisar continuar com essa batalha? Que se houve ali fazer a baixa das carteiras, penso eu, enquanto leigo, que o correto da empresa seria pagar isso também, não ter processo. Sim, Euclides, a gente tentou, sim, resolver essa questão, que ela pagasse para os trabalhadores, no momento da sua saída, essa pendência. Porém, a gente sabe muito bem que é um processo que está em curso, a empresa não tem o interesse, não tinha e nem tem o interesse de pagar, portanto, como já disse o doutor Jonas, é uma briga de cachorro grande. Quando não findar esse processo, a empresa não vai se manifestar com relação ao pagamento. Perfeito? Agora, 10 horas e 50 minutos, o que me encabula um pouco, eu quero perguntar aos senhores do sindicato, ao próprio doutor Jonas, você me disse já que vocês tentaram várias vezes ao longo desse período de 5 anos que a Votorantim acertasse esse dinheiro que não estava sendo pago. Mas 5 anos não foi muito tempo para entrar na justiça contra a empresa, Geraldo? Pega o microfone, por favor. Vocês não deixaram correr muito frouxo, não? Perdão da brincadeira. 5 anos. Veja só, não é? 5 anos depois que nós entramos com o processo. Não, mas o problema é de que começou em 2009, né? Justamente. O problema não começou em 2009? Justamente, por quê? E o processo entraram em 2014? Não. Justamente, nós entramos o processo em 2014. Por que 2009? Uhum. Porque o processo retroage 5 anos. Não? Ok. Tá? Uhum. É isso. Tá certo. Bom? Quais são as expectativas agora, Gilvani e o Dr. Jonas, que já falou no início? Quais são as expectativas de conclusão desse pagamento ainda esse ano? Dr. Jonas, qual é a expectativa do senhor enquanto advogado? O senhor já falou no começo
de que esse dinheiro ainda sai ainda esse ano ou não? Para esse pessoal que aguarda aí ansiosamente, que de pouquinho em pouquinho, uns tem 10 mil, outros tem 5 mil, e alguém pode sempre estar comprando alguma coisinha para casa com esse dinheiro, né, doutor? Euclides, você tocou num ponto muito importante. A gente compreende, mais do que compreender, nós temos a consciência da grande dificuldade que está passando a classe trabalhadora, e a pressão, dessa pressão que o Leandro falou, ela realmente existe, e isso é quase que uma necessidade que não só o pessoal de Niquelândia, mas do Brasil todo, eu sinto essa pressão aqui em Brasília também, é a mesma coisa, empresa demitindo, empresa fechando, você não consegue achar emprego, você olha para um lado, olha para o outro, não vê nada, e a única coisa que você enxerga na frente, a única luz do fundo do túnel é esse dinheirinho que você tem para receber, que para dar uma folga. O nosso desejo foi por isso que nós concordamos em dar mais 30 dias, porque a empresa nos comunicou que ia fazer uma proposta de acordo para a gente chamar os funcionários e apresentar a proposta. A proposta ainda não veio. Eu sonho que a empresa vai cumprir a sua palavra e vai apresentar uma proposta. Se isso acontecer e se a categoria aceitar o acordo, então esse processo vai findar rápido, setembro no máximo. Agora, se a empresa não fizer uma proposta, ou se fizer uma proposta que a categoria não aceite, e aí a gente precisar do juiz escolher o cálculo, dar uma sentença, etc., aí eu temo que o processo demore um pouco mais. Mas a nossa vontade é, sinceramente, de liquidar esse processo o mais rápido possível, porque a gente entende que esse processo... Você imagine a minha alegria pessoal em saber que eu estou colocando 4 ou 5 ou 6 milhões de reais para circular em Niquelândia. Quantas pessoas direta e indiretamente nós vamos beneficiar? O sindicato vai beneficiar. Isso é uma coisa que enche o meu coração de alegria. Uma das coisas que mais me alegra na profissão é você saber que você contribuiu para ajudar alguém, para resolver o problema de alguém. Só que não depende só da gente. O processo... Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Viu, Euclides? Só concluindo. Ele tem nós, uma parte, tem empresa do outro lado, e tem o juiz, que às vezes o juiz também complica um pouquinho. Então, é difícil você dizer isso vai acontecer ou não vai acontecer, porque não depende só da gente. Os prazos processuais foram interrompidos em função da pandemia, do novo coronavírus? Como é que ficou essa questão em função da pandemia? Foi. Em março, o CNJ baixou uma portaria suspendendo todos os prazos. Esses prazos voltaram a correr em maio. Em maio mesmo, nós juntamos os cálculos. O juiz já deu vista para a empresa pediu 30 dias, depois pediu mais 30 dias para estudar uma proposta. E esse prazo acaba agora, em agosto. Nós estamos... vai ter festa do Muquem, mas Nossa Senhora da Abadia ainda está orando por nós. Então, eu espero que em agosto venha uma proposta que seja aceitável, porque a diferença, como o Geraldo falou aí, cara, é quase 2 anos de diferença, é muita coisa, né? Ok, 10h56, nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos com o encerramento e as considerações finais dos entrevistados neste programa especial sobre o adicional noturno da Votorantim Metais. 2 minutos, hein? Eu volto já.
Você é daqueles que adora maratonar uma série, assistir os últimos lançamentos do mundo do cinema e ter acesso ao melhor do conteúdo infantil em qualquer hora e lugar? Mas como assim? A Nictubo Telecom traz para você mais uma incrível novidade. Assinando os novos planos da Nictubo, você terá acesso a mais de 3.000 horas de conteúdo dentro da plataforma de streaming Watch e da plataforma de jogos e desenhos Nog. Tudo isso sem nenhum acréscimo em sua mensalidade. Caramba! Olha que coisa legal! Tá, mas como funciona? Vamos simplificar a nossa conversa. Funciona como uma Netflix. Você terá o seu usuário e senha e poderá ter acesso pelo celular, tablet ou computador. Tudo isso de uma maneira rápida, simples e sem travamentos, graças à ultra velocidade dos novos planos da Nictubo Telecom. O que você está esperando? Venha fazer parte você também. A Líder Móveis traz sempre o que há de melhor em móveis, eletrodomésticos e eletroeletrônicos, conjuntos de estofados das mais famosas marcas e modelos, mesas com 4, 6 e 8 cadeiras, bicicletas, eletrodomésticos e eletroeletrônicos variados, tanquinhos e lavadoras, bebedouros, fogões de 4, 5 e 6 bocas, geladeiras e refrigeradores com o menor preço da cidade, guarda-roupas, cama de casal e solteiro com preço muito especial, sempre aqui na Líder Móveis. Faça uma visita e confira. Líder Móveis, a loja da cidade. Telefone 3354-1010. Ao vivo com o programa Excelência Debate, a live do portal Excelência Notícias, neste domingo, falando sobre o processo trabalhista dos adicionais noturnos da Votorantim Metais. Antes da gente encerrar o programa, doutor Jonas, chegou uma pergunta aqui para a gente no intervalo, que ela é muito pertinente. Com relação às pessoas, os trabalhadores que já faleceram, e esse processo ainda não foi concluído, como é que as viúvas, as pessoas que têm direito na família, terão acesso a esses recursos? Ok. Então, os herdeiros e os dependentes dos trabalhadores que faleceram, basta apenas ele trazer aquela certidão do INSS na hora que a gente for pagar, dizendo que ele era o dependente, que aí a gente já está habilitado a pagar, e isso aí, todas as verbas trabalhistas, inclusive, ele pode receber.
Não há necessidade de nenhuma habilitação mais complexa no processo, não. Não. Nós vamos desburocratizar isso. Já basta a justiça com todos os seus prazos e seus recursos, e a gente não poderia fazer diferente do que a gente faz. Ok, eu vou aproveitar que o senhor já está com a palavra para deixar os microfones abertos do portal Excelência Notícias para as suas considerações finais acerca do assunto, brevemente, por favor. Ok. Bom, primeiro te agradecer, Euclides, e dizer que nós estamos sempre abertos a prestar esse esclarecimento. Isso a gente geralmente fazia em assembleia, mas, como você sabe, nós estamos numa situação em que não é aconselhável essas reuniões. Depois, dizer que nós sabemos da importância do momento e desse processo. O momento é ruim, porque desde 2018, reforma trabalhista, reforma previdenciária, todas elas em prejudicial aos trabalhadores. Tiraram o emprego e tiraram o direito, que em 2014, pelo menos, a gente pôde reclamar. E como eu disse, se hoje a gente fosse entrar com essa ação, a gente perderia, porque a legislação mudou de lá para cá. Então, todos os indicadores econômicos também indicam que esse ano foi ruim, mas o ano que vem vai ser pior ainda. Então, esse processo ele toma uma importância muito grande para os beneficiados, e nós estamos conscientes disso. E dizer a todos os trabalhadores e trabalhadoras que nós vamos desenvolver todos os esforços para abreviar a duração desse processo. Um abraço a todos e estamos sempre à disposição. Obrigado, doutor Jonas. Bom domingo. Obrigado por aceitar o nosso convite. Geraldo, por gentileza, suas considerações finais acerca deste tema complexo. Bom, em primeiro lugar, parabenizar todos os pais, né? Hoje é Dia dos Pais, todos os companheiros, e com relação, faço a minha palavra, a palavra do Dr. Jonas, a gente está super confiante com relação a esse processo, certo? A gente está jogando todas as fichas e o trabalhador pode ficar tranquilo, que mais difícil já teve, né? Certo? Agora a gente está em fase conclusiva do processo, que o processo a gente já ganhou, está em fase conclusiva. E cremos que brevemente a gente conclui, e a gente está aqui, Euclides, passando para você e os companheiros notícias boas. Não? Tá? Um bom domingo a todos e a todas. Não? Giovanni. Euclides, eu gostaria de agradecer aqui pela oportunidade de você estar nos convidando para dar essa live, e para que as pessoas envolvidas nesse processo tenham mais informações referentes ao que está ocorrendo na Justiça do Trabalho. E gostaria também de deixar aqui aberto o sindicato, as portas estão abertas para os trabalhadores que precisarem de mais esclarecimentos, que a gente está lá sempre à disposição para dar maiores esclarecimentos para aqueles que ainda não tenham o conhecimento do assunto. A gente vai estar lá e estamos firmes e fortes na esperança de que esse processo ainda se resuma esse ano. Tá ok? Ok, obrigado. Leandro, suas considerações finais, brevemente, por favor. Muito obrigado, Euclides, por você ter nos proporcionado este momento, né? Eu te procurei, prontamente você nos atendeu, né? E está todos aí agradecidos, todos os companheiros, né, que estão envolvidos nesse processo. Portal de Excelência, notícia na cidade, que Deus continue te abençoando, Euclides. E a todos os companheiros, muito obrigado, Giovanni, que fez presente, Geraldo, doutor Jonas, muito obrigado pela informação e pelo esclarecimento. E eu fico feliz por essa oportunidade, muito obrigado. Ok, 11h05, agradecer aí a presença do presidente atual do CITIEM, o Giovanni Adorno Camelo, agradecer a presença do ex-presidente Geraldo Lopes de Souza, agradecer a presença lá em Brasília por videoconferência do Dr. Jonas, o advogado do processo,
Agradecer ao Leandro pela oportunidade, a gente também está levando esse programa, esse esclarecimento. Agradecer a você, telespectador, a você, ex-trabalhador da Votorantim Metais, que nos deu a sua audiência nesse domingo, para aí tratarmos dessa causa que é muito importante, né? Afinal de contas, são 4 anos e meio já que a empresa praticamente fechou as suas portas, demitindo aí 800 pessoas e deixando aí esse ônus imenso de quase 7 milhões de reais ainda não pagos, referente a esse processo trabalhista do adicional noturno. Eu queria dizer o seguinte, interessante mencionar que dia desses eu recebi um material jornalístico da Votorantim Metais, dando conta de que o Legado Verdes do Cerrado estaria abastecendo o município de Vazante, em Minas Gerais, com mudas, né, típicas do Cerrado para a arborização do município de Vazante, onde a CBA tem as suas operações. E eu questionei a assessoria de imprensa por que não é feita nessa arborização com esses frutos, com essas folhas do Cerrado, essas plantas que estão aqui em Niquelândia e vão levar lá para Vazante. A cidade de Niquelândia ficaria muito mais bonita se essas folhagens fossem colocadas aqui para a nossa cidade. Assim como o comércio viria mais dinheiro se esses 7 milhões que o sindicato está cobrando, o Leandro e o Dr. Jonas, fossem efetivamente pagos. A empresa tinha que ter tido a obrigação, tinha que ter cumprido isso, tinha que ter pago esses 7 milhões quando baixou as portas, quando mandou embora 800 pessoas, quando deixou 2.000 pessoas, diretos e indiretos, sem condição de dinheiro mesmo. Pagou os acertos, pagou, mas pagasse isso também. Não havia nem a necessidade de a gente estar fazendo um programa desse para discutir um direito adquirido do trabalhador que foi parar na justiça. Então, e a empresa Votorantim Metais, vale novamente ressaltar, foi convidada para vir a este programa. Mandamos um e-mail, a empresa admitiu apenas a existência do processo, disse que não iria se manifestar. O programa, por questões pessoais aqui dos convidados e motivos de viagem, eu adiei o programa, procurei novamente a empresa e a empresa reiterou que não mandaria ninguém para conversar sobre esse assunto. Eu quero deixar aqui, então, aberto o canal do programa Excelência Debate, o portal Excelência Notícias, para o momento que a Votorantim Metais e a CBA quiser se posicionar, seja por entrevista ao vivo ou por material escrito, jornalístico, reportagem, pode mandar para a gente que a gente publica, e também deixar ao sindicato, ao CITIEM, novamente os microfones abertos, quando houver alguma nova movimentação do processo, quando vocês tiverem aquela luz no final do túnel, vai sair o dinheiro, eu espero ser o primeiro a poder dar essa notícia para a alegria de todos os trabalhadores, né, Gilvan, e a todos aí. Bom, vamos lá fazer o nosso encerramento, 11h09, o programa Excelência Debate, ele é realizado aqui em Niquelândia, graças ao apoio dos nossos parceiros comerciais, as empresas que fazem valer este projeto do portal Excelência Notícias. Câmara Municipal de Niquelândia, Clínica Center Med, Droga Med, Fama Móveis, Farmácia Niquelândia, Fazenda Boi de Ouro, Grupo Jean Sintra, Hospital Santa Marta, HP Recargas, Laboratório Biolab, Líder Móveis, MBA Laboratório de Prótese Dentária, Nana Transportes, Nick Turbo Telecom, Super Contabilidade, Universidade Paulista Unip, Polos, Niquelândia, Uruaçu, e na técnica, cuidando de tudo aqui pra gente, o Marco Túlio Alves. Nós voltamos na próxima quinta-feira, às 19 horas, dia 13 de agosto, com a nossa live entrevistando a empresária e pré-candidata a vereadora aqui em Niquelândia, Fernanda Espíndola, nossa amiga lá da HP Recargas. Bom domingo, fiquem todos com Deus, boa semana, e eu vejo vocês na quinta-feira. Um abraço. Cada segundo com nossos filhos é uma descoberta. E redescobrimos muito nesse momento que passamos juntos. Redescobrimos suas risadas e como elas se transformam em nossas risadas. Redescobrimos o carinho e que um toque pode ser o maior impulso do mundo. Redescobrimos o certo e o errado. Redescobrimos que ser o melhor pai do mundo, acredite, é a tarefa mais fácil do mundo. Feliz Dia dos Pais, pai. Que o Senhor seja muito feliz. Muito obrigado por esse paizão que você é. Eu e a Sofia te amo muito. Beijos da Belinha. Beijo da
passando aqui bem rapidinho, só para tentar falar, né, e te agradecer um pouco, porque só para mim te agradecer por tudo vai durar uma vida inteira esse vídeo e eu ainda não vou conseguir agradecer tudo. O Senhor sempre foi um pai maravilhoso, um homem exemplar pra gente, sempre nos ensinou o que é o caminho certo, o caminho errado, a honestidade, nunca faltou nada pra gente, nunca faltou carinho e amor, né, que é o principal. O Senhor sempre fez questão de me acordar todo dia cedo antes de ir pro serviço, me dar um beijo, falar que me ama, todo dia sempre foi isso, sempre nos deu carinho e amor. E eu só tenho gratidão por tudo que o Senhor fez e faz pela gente. Eu te amo demais e feliz Dia dos Pais. Te amo. Passando aqui para desejar um feliz Dia dos Pais a todos os pais da empresa Nicturbo, em especial ao meu pai, o Cleidismar. Que essa data se repita por muito tempo, né? Que a gente continue comemorando o paizão que você é, o paizão que todos vocês são. A todos vocês um feliz Dia dos Pais. Estamos aqui hoje dizer uma coisa. Feliz Dia dos Pais! Oi, papai, feliz Dia dos Pais, eu te amo, beijo. Oi, papai, Dia do Pai, eu te amo muito, beijo. Oi, amor, tô aqui pra te desejar um feliz Dia dos Pais, dizer o quanto eu te amo. Né? E como eu agradeço a Deus por ter colocado você na minha vida, e você é um pai exemplar, né? Como profissional, como pai, como amigo e como companheiro. Oi, papai, você é o melhor pai do mundo. Cuida de mim, da minha mãe. Agora o Senhor tem mais duas criancinhas para cuidar. Meus irmãozinhos. Um beijo. Nós te amamos. Viemos te desejar um feliz Dia dos Pais. Obrigado por ser um bom pai. Nós te amamos muito. Um beijo das suas meninas. Papai, eu te amo. Papai, eu te amo. Feliz Dia dos Pais! Meu amigo, minha amiga que está ligado aqui no programa Excelência Debate, em oferta especial esperando por você na Farmácia Niquelândia. Não perca o melhor e com o menor preço da cidade. Somente aqui na Farmácia Niquelândia você encontra preço especial em medicamentos, promoção em perfumarias, leites variados e muito mais. Farmácia Niquelândia na Praça Silva Júnior, número 10, no coração de Niquelândia. Diz que entrega WhatsApp 996787529. Venha para a Farmácia Niquelândia você também. Instalado em modernas instalações na Avenida São José do Tocantins, no centro, aqui em Niquelândia, o Laboratório Biolab oferece o que há de mais moderno em análises clínicas, garantindo qualidade, precisão, segurança e exatidão no resultado dos seus exames. O Laboratório Biolab também oferece o serviço de coleta domiciliar com agilidade e melhor atendimento, inclusive para o diagnóstico da Covid-19. Laboratório Biolab, telefone, WhatsApp 3354-1773.
Que adora maratonar uma série, assistir os últimos lançamentos do mundo do cinema e ter acesso ao melhor do conteúdo infantil em qualquer hora e lugar. Mas como assim? A Nicturbo Telecom traz para você mais uma incrível novidade. Assinando os novos planos da Nicturbo, você terá acesso a mais de 3.000 horas de conteúdo dentro da plataforma de streaming Watch e da plataforma de jogos e desenhos Nog. Tudo isso sem nenhum acréscimo em sua mensalidade. Caramba! Olha que coisa legal! Tá, mas como funciona? Vamos simplificar nossa conversa. Funciona como uma Netflix. Você terá o seu usuário, senha e poderá ter acesso pelo celular, tablet ou computador. Tudo isso de uma maneira rápida, simples e sem travamentos, graças à ultra velocidade dos novos planos da Nicturbo Telecom. O que você está esperando? Venha fazer parte você também. A Líder Móveis traz sempre o que há de melhor em móveis, eletrodomésticos e eletroeletrônicos, conjuntos de estofados das mais famosas marcas e modelos, mesas com 4, 6 e 8 cadeiras, bicicletas, eletrodomésticos e eletroeletrônicos variados, tanquinhos e lavadoras, bebedouros, fogões de 4, 5 e 6 bocas, geladeiras e refrigeradores com o menor preço da cidade, guarda-roupas, cama de casal e solteiro com preço muito especial, sempre aqui na Líder Móveis. Faça uma visita e confira. Líder Móveis, a loja da cidade. Telefone 34 1010.